Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com o Mauro Negruni. É um grande prazer estar de volta com vocês. Hoje nós estamos numa coluna ao vivo e estou entrando um pouco atrasado, né? São 18 horas e 50 minutos, então peço desculpas para vocês, acabei entrando um pouquinho atrasado. Hoje nós vamos falar, a Valéria Silva já está com a gente aí. Valéria, conta um pouquinho para nós como é que está chegando o nosso áudio e vídeo aí. Está chegando bem? Está tudo certo? Tá ok? Guilherme Parreira também entrou. Eu vi que hoje bastante gente divulguei o assunto antecipadamente, o pessoal já começou a curtir. Então, o Walter está aí junto com a gente também, o Walter Braga. Como vai? Tudo bem? Então a gente tem hoje aí uma missão um pouquinho mais dura, né? De falarmos sobre autuações, falarmos sobre por causa de gente curtindo e aí cheio de luzinhas piscando aqui sobre essa nossa coluna de hoje. Nós vamos falar hoje exatamente sobre essa questão da fiscalização e apontar algumas questões, alguns tipos de mecanismos que detectam efetivamente. Eu selecionei alguns autos, né, alguns pedidos, na verdade, de informação, que eu acho que fica melhor assim, né? É um termo de intimação para o contribuinte se defender no primeiro momento, né, detectada algumas circunstâncias que colocam o contribuinte sobre uma suspeita de que algo está equivocado. Bom, esse é o primeiro grande esclarecimento que a gente tem que fazer aqui. Nem todos que estão... Boa noite, Alessandra, tudo bem? Nem todos que estão assistindo a nossa coluna têm experiência em relação a algumas fiscalizações. Então, eu selecionei algumas fiscalizações para a gente poder conversar algum pouco aqui e também poder a gente transitar e fazer alguns esclarecimentos que estejam ao meu alcance. Claro, né, amigos, a gente está falando hoje, amanhã a situação pode mudar. A gente está falando hoje como é que algumas coisas são detectadas e amanhã ou depois podem mudar, até porque os mecanismos estão em constante evolução com o advento da inteligência artificial, com alguns mecanismos muito mais rudimentares, porque às vezes a gente faz assim uma coisa meio até meio lúdica, né? Que as pessoas acreditam que tem alguma coisa muito maior por trás e às vezes os mecanismos são muito simples e são utilizados já há alguns anos para fazer cruzamento de informações. Então, o nosso imaginário pressupõe que é um robô do outro lado que está fazendo mil e uma coisas. Claro que sim, claro que os fiscos se modernizam, investem em tecnologia, até porque, assim como as empresas também investem em tecnologia para poder manter os custos em condições razoáveis, né? Então, com a tecnologia disponível, acaba se tornando mais barato do que um humano fazer, às vezes mais eficiente, às vezes com menos risco, enfim, tem uma série de situações, né? Então, ninguém discute, por exemplo, a utilidade de um robô para fazer o desarme de uma bomba, porque senão nós vamos colocar a vida de um humano em risco. Então, é muito melhor que a gente tenha um robô fazendo algum tipo de trabalho muito mais arriscado, né? Para coleta de materiais quaisquer, também radioativos e coisas desse gênero, né? Quando se trata da vida humana, então, os valores não podem ser medidos, né? Não é fácil, não é simples converter vidas em valores monetários. Bom, então o que nós vamos falar aqui? Primeiro, alguns princípios que a gente tem em termos de auditoria. Porque as auditorias, né, elas apontam
Tá? As auditorias, elas apontam, certo? Especialmente o que eu estou falando aqui são as auditorias digitais ou eletrônicas. Tá? As auditorias digitais apontam. E aí, aqui, nós vamos ter o efeito do olho humano. Tá? Então, aqui, o olho humano é que vai definir ou não o nível de gravidade, se aquele investimento em termos de análise deve prosperar e assim por diante. Boa noite, Elaine Leite, tudo bem? Então, aqui é que tem a decisão se vai prosperar ou não vai prosperar. Mas a diferença fundamental que nós temos hoje com a auditoria digital... Oi, Mari, tudo bem? Minha aluna lá de Campinas. Tá? Tudo bom? Que bom te ver aqui. A Mari foi a primeira aluna que estava no primeiro dia de aula, já quando eu cheguei na sala de aula, já estava lá colocada numa sexta-feira à noite, no curso de pós-graduação em Campinas. Estava lá, isso já faz algum tempinho, sei lá, uns 2 anos. Por aí. E aí, então a gente tem esse cenário, onde as auditorias digitais pegam 100% de casos. Aqui se pega 100% de casos. E apontam. Bom, esses 100% de casos, na hora de apontar, a gente vai fazer uma triagem. Qualquer um de nós que vai trabalhar em auditoria, vai fazer essa triagem e vai colocar, desses 100% dos casos, o número de casos que os humanos vão poder fazer análise. Então, talvez daqui dos 80%, 20%, conforme o risco, a prática, como é que a gente diz? A constância, o tempo, né? Então, o tempo que se praticou determinada situação, né? Que pode ou não, né? A gente fala, mas aí a auditoria pegou uma fraude. Pode não ser fraude, né? Santos e Santos, tudo bem, Santos e Santos? Então, pode não ser uma fraude, pode ser um erro. Então, se ele é um erro, pode ser um erro circunstancial, como pode ser um erro também sistemático, né? Um erro sistematizado, não necessariamente um erro de sistema, mas pode ser um problema de processo, pode ser um entendimento equivocado. Então, muitos casos podem ser apontados por auditorias digitais. Como é que a gente faz as auditorias digitais? Nas mais variadas formas. Eu vou pegar aqui 2 casos assim, para ilustrar. Nós temos casos em que os lançamentos feitos nas contas dos fornecedores, dos clientes na contabilidade, eles têm que deixar rastros em outras escritas. E esses casos a gente chama de cruzamento de informação. Então, eu fiz há um tempo atrás, quando ajudei a escrever este livro aqui, o Compliance Tributário, com vários colegas da BSSP, e lá na página, deixa eu ver aqui, estou do lado do capítulo do colega Edson Lima, grande figura, professor Edson Lima, eu fiz este modelo aqui, ó, que é um modelo que eu chamei de modelo corporativo do SPED, onde a ECD, no centro das informações, ela tem como auxiliares todas as demais peças do SPED. Ou seja, eu tenho... Esse modelo foi um modelo criado por mim, não é um modelo oficial, não é um modelo... Eu criei um modelo, eu sistematizei este modelo para ilustrar que na contabilidade a gente vai ter sempre o respaldo
dos documentos mercantis, aqueles de mercadoria, né? Seja pela FD fiscal, quanto pela FD ICMS-PI ou pela FD contribuições, onde a gente vai ter respaldo nos documentos eletrônicos, ou em nota fiscal de consumidor, ou em nota ou conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica e assim por diante, seja eletrônico ou não, né? Mas escriturado de qualquer forma. Michel Santos, muito boa noite. Bom, então, na ECF, então, todas as demais informações, né, na ECF a escritura do imposto de renda mensal, então, ele também tem que ter respaldo na contabilidade e assim por diante. Bom, então aqui, o que ocorre é que nós vamos ter uma série de informações na contabilidade que vão permitir que a gente faça o cruzamento com as demais informações. Esses cruzamentos podem bater ou não. Esses cruzamentos batendo ou não, eles vão cair numa lista de incoerências, de fatos, e esses fatos é que vão ser, então, levados, apontados para a análise dos humanos. Tá? Essa é uma situação bastante corriqueira. Ou seja, se um humano pudesse fazer, faria em 100% das operações. Mas pegar todos os lançamentos da contabilidade, imagina uma empresa que tem um determinado porte, que ela tem lá 1 milhão de lançamentos na contabilidade. 1 milhão de lançamentos na contabilidade. Com N partidas, que seja. Então isso multiplica por sei lá quanto. Então eu vou ter zilhões de lançamentos na contabilidade. Dentro daqueles lançamentos, há um tempo atrás, a gente não tinha SPED, a gente teria que folhear o livro diário, né? Pegar uma conta determinada lá no Razão, olhar os lançamentos da conta Razão. Ou seja, por amostragem, não havia outra alternativa para ser feito esse trabalho. O que acontece? Com o advento do SPED, a partir de 2008, 2009, se passa a ter acesso a 100% das informações de forma digital. E aí começa a ser possível, né? Suzana Zanini, tudo bem? Elisângela Reis, aluna lá de Belém do Pará, tudo bom, Elisângela? E aí a gente tem uma possibilidade de fazer o cruzamento das informações de forma digital. Então, essas informações vão apontar esses 20%. E aí, o que acontece? Eu tenho um lançamento lá na contabilidade dizendo que eu comprei do fornecedor X, por quê? Porque o plano de contas referencial, e aí está um negócio muito importante, que é o plano de contas da Receita. Plano. RFB. O plano de contas da Receita Federal do Brasil. Plano de contas referencial. Então, a partir do plano de contas, eu consigo saber se aquele lançamento da contabilidade é um desconto, é um juro, é uma compra mercantil, uma compra para revenda, uma compra para qual tipo de estoque. Eu consigo saber se aquilo é uma baixa, eu consigo saber em qual, se aquilo está sendo levado a resultado, se aquilo não está sendo levado a resultado e assim por diante. Né? Todos vocês sabem disso. E a partir do plano, a gente consegue, então, localizar que tipo de informação e qual dos razões auxiliares, que eu preciso, então, buscar a informação. Certo? Então, se eu tenho uma baixa de um título, um pagamento de um título, se ele está lá na ECD, é um pagamento do título, esse título está com o lançamento já na contabilidade, com o número da nota, tudo identificado? Não está. Então tem que ter uma razão auxiliar desse fornecedor. Eu tenho um pagamento de uma duplicata de um documento que não fora encontrado na contabilidade? Mas e como é que eu, a partir do texto do histórico, né, lá no lançamento contábil, eu vou ter o histórico. Como eu vou saber, a partir do histórico, o número do documento, a data, porque a data está aqui, né? A data,
e o valor. E aí o que acontece? A gente vai procurar, lá eu tenho na contabilidade, eu tenho um lançamento dizendo que eu tenho um número de nota fiscal X num valor Y. Por exemplo, eu tenho a nota 10.008 e tenho esse valor aqui de, sei lá, 55 mil reais. Ok. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar. Aí. E eu tenho um valor lá de 55 mil reais. João Alexandre, tudo bem? Tá falando de Lambari, Minas Gerais. O Juliano e Damo também entrou aí. Então eu tenho esses lançamentos todos, e aí o que acontece? Eu vou pegar lá a partir da contabilidade, vou localizar, porque eu tenho uma conta referencial, a conta lá do plano, eu sei que tipo de documento eu vou buscar. É uma compra para revenda. É uma compra para estoque de revenda. É uma compra para estoque de revenda. Opa! Então eu vou lá, tenho que achar um número de nota com esse número aqui, com um valor pelo menos igual a esse. Porque eu, claro, posso pagar parcelado. Mas eu tenho que localizar. E aí vem a inteligência. Como é que eu sei que esse número de nota vai existir? Aí vem a inteligência de transformar o que a gente chama em inteligência artificial, em processamento automatizado de dados, é que a gente pega o dado bruto, o dado não padronizado, e mesmo a partir do dado não padronizado, a gente consegue identificar. Porque eu tenho aqui chamado DUP, DUPL, NF, N número, NF ponto, NF ponto, ponto, e assim por diante. E aí, o próprio mecanismo de inteligência artificial começa a descobrir que isso aqui são números de documentos. Toda vez que tiver esse tipo de comportamento, é um número de documento. E conforme o plano de contas referencial, eu consigo descobrir qual é a origem daquele lançamento. E aí se vai atrás desse tipo de informação. Mauro, mas tem um bocado de informação que está lá, que é o pagamento do recibo, não sei das quantas. Bom, pagamento de recibo, não sei das quantas, lá no plano de custo referencial, tem que estar associado com algum outro tipo de despesa. Que tipos de despesa? Eles foram levados a custo, são efetivamente despesa. Como é que a gente vai identificar? A gente vai partir do plano, sempre sempre é forte, mas geralmente, né, sempre é uma palavra muito definitiva, geralmente a partir dos lançamentos e com o plano na mão, a gente consegue, então, distinguir para onde a gente vai procurar a origem dos dados. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui um dos termos, deixa eu ver qual é que é este aqui. Tem um termo aqui de intimação que diz assim: ainda de acordo com a contabilidade da empresa, verificamos a existência na conta de resultado receitas financeiras. Os valores recebidos são, segundo os lançamentos, creditados na conta receitas financeiras e debitados na conta devedores diversos, sendo descrito no histórico como valor de acréscimo financeiro nesta data. Então aí, a inteligência pegou o seguinte: vem cá, isso aqui é, na verdade, receita financeira decorrente de acréscimo, porque no histórico está escrita a palavra acréscimo financeiro. Se é acréscimo financeiro, isso vai ser levado para tributação de receitas auferidas para efeitos de PIS e COFINS. Aí começa aquela história de conforme o volume, o risco, a prática. Aqui faltou o volume, né? O volume em reais, né? A relevância. Relevância. E a relevância pode ser calibrada entre todos. Lembra quando a gente vai num site de e-commerce ou quando a gente faz alguma pesquisa
E aí, tudo bom, Camila Moraes? E aí, quando a gente vai colocando os argumentos de pesquisa e o mecanismo de pesquisa vai dando assim, os mais relevantes, que critérios esses são os mais relevantes? A gente pode pedir por ordem alfabética, por ordem crescente de preço, por ordem decrescente de preço. A relevância é exatamente a calibragem de tudo isso. No caso de uma pesquisa lá no e-commerce. Aqui, os próprios vistos vão definir qual é a relevância, porque às vezes a persistência no tempo pode significar que é uma prática ilegal daquele contribuinte. Pode ser também, e o fisco tem direito de fazer isso, pode ser uma prática ilegal daquele, porque ele compara com os demais. Como é que é a média daquele segmento? A média daquele segmento é X. Mas esse cara está X vezes 2, ou está X pela metade. Então para aí um pouquinho. Esse cara passa a ser, como eu digo em sala de aula, né, um ponto fora da curva. Quando ele passa a ser, porque a mediana está aqui, né, num gráfico assim, a mediana está aqui, e esse cara está aqui ou esse cara está aqui. Ele passa a ser um ponto fora da curva. Esse desenho ficou esquisito pra caramba, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Né? Mas eu tenho um gráfico onde eu tenho lá algumas situações assim, e esse cara, quando todo mundo sobe, ele desce. Quando todo mundo está para baixo, ele está lá para cima, e assim por diante. Então, pode ser que este cara... aqui não aparece direito, eu vou fazer uma bolinha maior assim, uma bolinha maior assim. Tá? Então, esses pontos fora da curva, e por quanto? Mas ele é sistemático, ele está sempre invertido. Esse cara está sempre invertido. Se ele está sempre invertido, ele está sempre invertido ou o segmento está sempre invertido? Porque é claro que em muitos casos, Kátia Miranda, tudo bem? O que acontece? Em muitos casos, pode ser até por conta do segmento. Aumentou o dólar. Então todo mundo aumentou o dólar. Então o importador caiu, o mercado interno caiu, mas o exportador aumentou e assim por diante. Bom, há explicações. Quando não, pode até haver explicações. As explicações muitas vezes são colocadas pelo olho humano. Aí o humano tem um papel preponderante de entender, e o robô e os mecanismos de auditoria são para auxiliar. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter ciência de como as coisas funcionam, até para a gente também utilizar esses mecanismos de forma prévia, para quando a gente puder fazer a nossa auditoria prévia a ponto de colocar estas críticas todas, não deixarem cairmos num ponto de ficarmos fora da curva, porque alguma explicação tem que dar. Mas tem explicação. Então está tudo resolvido. Tem explicação? Tem explicação. Tanto é assim que o próprio auditor, neste caso, coloca dizendo o seguinte. Está nos termos, analisando a contabilidade da empresa, verificamos no registro na data X o débito de conta de tal, no código da conta 5.1.01. A nota fiscal número 108.900. 108.900, no valor de R$500 mil, em nome de fulano de tal. E aí ele pede, está lá então, está aqui a linha da ECD, e aí ele pede, isto posto, intimamos a empresa a apresentar no prazo de 10 dias a nota fiscal emitida pela empresa, a cópia do contrato de prestação de serviço celebrado com a mesma, uma nota de serviço. Na eventual ausência do contrato, informar esta situação por escrito e comprovar os pagamentos efetuados ao mesmo mediante cópia da TED, cheque, comprovante bancário e Ou seja, o próprio mecanismo descobriu que essa nota aqui está lá na ECD e não fora localizada. Pode ser que o próprio mecanismo de detecção, porque tem algumas informações que nós não temos acesso, né? O próprio fisco pode ter ido lá e olhado o outro contribuinte e não tem essa origem. Está dito que é para um fulano de tal e o fulano de tal não tem isso declarado lá. Temos um problema. Segundo, pode ser que tenha sido cruzado com a DIRF. E como é prestação de serviço, é possível que não tenha sido declarado na DIRF corretamente. Pode ser que não tenha sido declarado na DIRF, pode ser que não tenha sido declarado na DIRF corretamente, pode ser que não tenha sido declarado na DIRF no período adequado, que é quase a mesma coisa, né? Está em período distinto e assim por diante. Então, a contabilidade, nesse caso aqui, ela deixa
margem ao fisco interpretar como quer. E neste caso, o que acontece? A contabilidade está dizendo que tem uma operação X que não se localizou a origem da transação. Portanto, o fisco pede ao contribuinte para apresentar os dados. Veja que ele está pedindo. Tem 10 dias de prazo para comprovar com a nota fiscal, com o contrato de prestação de serviço e o efetivo pagamento dos comprovantes bancários. Então, aí nós estamos com a parceria entre a documentação digital, que fez a auditoria em centenas de milhares de lançamentos. Ele foi lá e detectou um lançamento suspeito e colocou lá. O humano resolveu, porque até está assinado humanamente o termo de intimação, resolveu pedir, hein? Olha, isso é relevante, então tá bom, então vamos pegar lá. Tá? Num outro caso, num outro exemplo, muitas vezes decorre só do mero cruzamento da informação. Olha que interessante. Um contribuinte que vende computadores resolveu, ou por um erro, ou ele resolveu, não sei, eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, não me importa aqui, o que importa é o fato. E o fato diz o seguinte, como é que era a prática dele? Ele colocava nas entradas créditos concedidos na nota fiscal como base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, entra a nota, o valor da nota é 10 mil, né? Todo mundo já sabe disso, o valor da nota é 10 mil, tem um desconto de 2 mil reais, então o valor da nota é 8 mil. Qual é a base de cálculo de crédito? Ora, a base de cálculo de crédito vai ser os 8 mil, se é que os produtos dão crédito, e esses 8 mil é que vão fazer parte da base de crédito de PIS e da COFINS, das contribuições sociais. Só que o contribuinte fazia sobre o valor total da nota, de 10 mil reais. Como é um desconto incondicional, ou seja, não há nenhuma outra condição, ele já está líquido e certo que aquele desconto vai ser aplicado, já for aplicado, inclusive, na transação comercial, não pressupõe que tu vai ter crédito sobre o total da nota fiscal. Este é um erro simples, que pega lá na entrada da nota fiscal. Soma as bases de cálculo, não bate com o valor das mercadorias, menos o desconto. É uma auditoria muito simples de ser feita. Tá? Mas, para vocês terem uma ideia, é um termo de intimação. Por quê? Porque o contribuinte acabou tendo problema no seu registro, na sua interpretação, não sei. Não conheço o caso, não tenho como dar nenhum outro tipo de subsídio para a gente especular aqui. Mas, enfim, é um caso em que é uma questão simples em que o sistema vai lá, descobre e aponta. Opa, neste caso tem um risco alto, a prática por tempo grande, sim, pelo período que está sendo auditado, sim, porque parece constar aqui em vários períodos. Então, isso também é relevante, né? Agora, vamos pegar o outro caso. Mercadorias que são vendidas. Esse é um caso simples, né? Quando a gente tinha como é que é? Deixa eu só achar aqui o nome da lei direitinho para não dar problema. Programa de Inclusão Digital, né? A MP do Bem, lembra da Lei do Bem, a MP do Bem. Então, a Lei de Inclusão Digital dizia que até determinado valor, quando tu vendesse um produto que fosse, né, um tablet, um smartphone, um computador com mouse, teclado, um notebook e assim por diante. Então, quando tu vende, tem a alíquota diferenciada. Quando eu recebo em devolução, eu faço crédito do produto. Ora, todos nós sabemos, e está estabelecido, que eu vou ter que fazer receber a devolução na mesma situação tributária em que aquela operação for vendida. Então, se eu vendi sem débito ou com débito reduzido, no momento em que eu for receber de volta, eu não posso tomar crédito cheio. Também é outra questão de cruzamento de dados. Mas aí, nesse caso, é um pouco diferente, porque eu preciso pegar duas operações. Imagina que eu tenho a venda feita em março, onde eu escriturei a venda,
cupom, nota fiscal consumidor, nota fiscal mercantil. E quando eu tiver a devolução, eu tenho que fazer um link, né? Todo mundo sabe disso, lá no SPED, na FD Fiscal, eu faço o link da nota devolvida. E aí eu vou poder verificar se esta ligação de que na venda o valor fora menor do que o valor estabelecido em lei para poder manter o benefício, e quando eu tenho o retorno dessa nota fiscal, eu tenho crédito como se a nota não tivesse originalmente de venda, a transação de venda original para o consumidor, não tivesse não tivesse o benefício. Então, se saiu com o benefício, retorna com o benefício, debitou, reduzido ou não debitou, na volta não acredita ou acredita reduzidamente também, né? Então, esse tipo de informação é fácil de ser pego. Só que aí tem assim, né? O que acontece? As notas fiscais, elas não identificam a origem. Então, o auditor ainda colocou assim, olha, não tem. Então, o que eu vou te pedir? Me gera uma planilha com todas as notas de devolução e a correspondente origem. Olha, o fiscal está dando uma colher aqui de chá, né? Uma nova oportunidade para o contribuinte esclarecer digitalmente essa situação. Por quê? Porque ela fora gerada de uma forma equivocada. Faltou informação. Então, ele poderia, inclusive, não gerar isso. E ele coloca, inclusive, assim, ele faz uma planilha aqui, colocando todas as diferenças mensais que eles localizaram. Ele poderia até não dar essa riqueza de detalhes, mas ele colocou lá. Então, como é que faz? Precisa juntar todos os documentos, mandar, gerar uma planilha. Ele está dizendo, olha, na planilha tem que constar o número da nota de venda, quem é o consumidor, a data da venda, o código do produto, a NCM do produto e assim por diante. Então, ele está pedindo a informação que já deveria estar na EFD. Como ele não tem a informação e todas aquelas NCMs estão dizendo que ela tem crédito, e ele está dizendo, poxa, mas todos os notebooks que tu vendeu têm direito a crédito, mesmo aqueles que estão entrando aqui com valor de 2.000 e poucos reais, poxa, porque pode ser um computador, né? E um computador poderia estar assim, eu vendi o computador inteiro e gozei do benefício, e agora quando eu estou recebendo só o monitor de volta, eu vou acreditar cheio? Não, deveria ser com a mesma alíquota de que quando saiu, porque afinal de contas, né, eu estou recebendo só parcialmente estou recebendo parcial a devolução. Então, veja que incrível a riqueza de detalhes que se chega. E como não fora colocado na FD, o que aconteceu? Precisa gerar uma planilha. Ainda bem que o auditor não pediu o raio da IN 86, ele ainda podia pedir a IN 86 com os faturamentos, os itens dos faturamentos e tal. Então, esse auditor é um auditor já mais moderno, que pegou os dados a partir do SPED, a partir da FD Contribuições, e colocou isso em xeque dentro do próprio sistema de auditoria. E para finalizar, um caso onde a gente tem, então, deixa eu ver esse caso aqui, se eu lembro... nesse caso aqui, esse é um caso bem interessante também, que é um outro caso em que se faz o seguinte, se pega também pelo histórico da contabilidade, nomes de pessoas para poder localizar o código, né, o CPF, o CNPJ, a inscrição de produtor, enfim, né, onde se busca estas informações a respeito desta pessoa. E aí o que acontece? Vai olhar a DIRF, vai olhar a declaração do imposto de renda e esses dados não estão lá. Então aí fica complicado, né, gente? Porque o cumprimento da obrigação acessória fica prejudicado, né? Então a pessoa que recebeu não declarou, a pessoa não fez a DIRF, ou enfim, né? Então aí pesou a mão do fisco, porque tem valor assim, R$395 mil lançado na contabilidade, a título de despesa, uma despesa qualquer, né? E contra o banco.
Então, o dinheiro saiu do banco e foi para essa pessoa. Aí eu fiz com o que pede, olha, eu quero a documentação idônea dessa transação. Porque tem uma pessoa física, né? Inclusive no lançamento tem o nome da pessoa, e aí, com o nome da pessoa, é fácil da gente descobrir qual é o CPF dela. E a partir do CPF dela, no caso que é uma pessoa, né? Claro, vai aparecer homônimos, mas se chega lá, né? Com um nome completo, como está aqui, então, nossa, com 2 nomes mais 3 sobrenomes, dá 5 desempates. Nossa, isso vamos combinar que é muito difícil que não se chegue a pessoa efetivamente, né? A gente com uma pesquisa aqui mais fácil, a gente descobre muito rapidinho aonde qual é o CPF dessa pessoa, né? Estou falando pela própria internet, né? Sem hackear nada, sem, né? Simplesmente procurando os dados através dos mecanismos de busca, né? Se consegue chegar. E aí, nesse caso é uma coisa sistemática. Então, teve lançamentos em um mês, 2 meses depois, de novo lançamentos para aquela mesma pessoa, com valores bastante significativos, pessoas físicas. Então, aí nesse caso, se vai atrás da dona fulana de tal, aqui nesse caso parece ser uma moça pelo nome, uma senhora, uma moça, e aí o que acontece? Vai se descobrir o CPF, descobre se está na DIF, descobre se está na declaração do imposto de renda, não estando, opa, será que essa pessoa efetivamente recebeu? Ou será que ela recebeu e não declarou? E aí está na ECD? E aí, enfim, aí, ó, o humano vai fazer as hipóteses, pode até o humano programar os mecanismos de detecção de fraudes para, né, que a gente chama de calibrar, de ensinar a inteligência dos mecanismos para poder fazer a pesquisa. Né? Então, gente, nós estamos diante de um cenário muito Big Brother mesmo, né? Onde tudo que acontece não passa assim a ver navios. Né? Então, tem vários lançamentos, inclusive lançamentos, por exemplo, de PIS e COFINS. Aqui eu peguei exemplos de intimações, de termos da Receita Federal. Tá? Então, sim, de PIS e COFINS, por exemplo, onde a gente tem os lançamentos de ajuste, né? Muita gente vê, mas eu tenho que reprocessar lá para trás e tal, não sei o quê. Vai lá e taca o lançamento de ajuste no bloco M da FD, que eu chamo de FD PIS/COFINS, né? Agora que ela voltou a ser, né, PIS/COFINS, porque a CPRB foi parar na REINF, então PIS e COFINS na FD Contribuições, e aí taca lá um lançamento de ajuste. E aí depois cai na auditoria porque é um ponto fora da curva, porque está fazendo uma compensação. Não, mas para aí um pouquinho, se a compensação for autorizada, não fora, enfim, em que circunstâncias está acontecendo isso, né? Então, pega também, tá, gente? Pega também. Então, esses tipos de lançamentos que a gente faz, eles precisam, tá? Então, assim, ó, de novo, o fisco pede que, né, solicitamos à empresa que esclareça e comprove com documentação hábil e idônea a origem de tais valorizados, de tais valores contabilizados, né? Então, compensação de impostos, né, inclusive contra a conta de despesas diversas, fica um pouco esquisito da gente explicar, né? Então, a gente precisa cuidar. O meu objetivo aqui de colocar para vocês é que os mecanismos que fazem o cheque, eles estão cada vez mais poderosos. Então, muitas vezes, a gente tem assim a foto de uma determinada foto numa rede social, por exemplo, de uma pessoa que tem posses, né, e exibe posses nas redes sociais. E hoje a gente tem reconhecimento facial muito fácil, né, o próprio Facebook e outros mecanismos também, outras redes sociais também identificam isso. Olha, tem uma foto que parece que você consta, você quer se marcar na foto, né?
Quem nunca, né? Numa foto de Facebook onde alguém postou, não marcou, ok, né? E eventualmente ele detecta dizendo, olha, parece ser você, você quer se marcar lá na foto, ele vai lá, olha, bingo, é a gente mesmo que está lá na foto. Então, esse tipo de circunstância, ele reconhece quem é a pessoa. Ora, para reconhecer quem é a pessoa e depois buscar o CPF, é uma barbada. Né? Então, quando a pessoa tem assim, a DIRF dele, né? A DIRF, ou depois a gente vai ter no E-Social ou na REINF, os pagamentos, olha, esse cara aqui recebeu X mil reais e o cara tem um iate, tem, sei lá, enfim, estou exagerando aqui, pode ser uma coisa até muito menor, né? Então, o dinheiro seria para sobreviver e o cara aparece numa casa de campo, por exemplo, coisas do gênero, tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor algum, não estou dizendo que tem gente desonesta, não estou dizendo que tem, porque amanhã depois começa um monte de comentário, então eu não estou dizendo que tem gente desonesta, não estou dizendo que é funcionário, empregado, patrão, empresário, nada, político, nada disso, não estou fazendo nenhum juízo de valor, só estou explicando que os mecanismos conseguem detectar quem é a pessoa e, a partir da base de dados da movimentação na Receita, se consegue descobrir quem é a pessoa a partir da imagem e as circunstâncias econômicas da imagem e as circunstâncias econômicas declaradas. Né? E aí bater com e-financeira, bater com distribuição de dividendos na ECD, distribuição de dividendos na ECF e assim por diante. Tá? Então, isso é possível hoje. Aí sim, não é obra de ficção, isso é muito simples de fazer e muito prático, muito rápido. E como eu disse, a grande vantagem é que os mecanismos analisam 100%, não é mais por amostragem. Tá bom, meus amigos? Cansei, mas estou muito feliz porque hoje estava com saudade de fazer uma coluna ao vivo e poder interagir com vocês. Muito obrigado quem estava aqui, um bocado de gente passou por aqui, já tem aí vindo uma chuva de joinhas aqui, de gente que está curtindo, e é um prazer estar aqui conversando com vocês e trocando essa ideia, né? São 19 horas e 34 minutos, está na minha hora, então, de me despedir de vocês. Falei aqui horrores e é muito legal essa nossa interatividade, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma excelente semana, com muita realização, com muita coisa boa na vida de vocês, muita saúde e que tenhamos todos um final de noite muito tranquilo e abençoado. Um beijão para todo mundo e até a próxima semana, segundas-feiras, às 18h45, eventualmente como hoje, com algum atrasozinho, a gente está entrando no ar, ao vivo ou uma coluna gravada. Tá bom? Beijão para todo mundo e a gente se vê. Um abração.